Sabe quando, no meio da correria do dia, você sente como se estivesse carregando um peso que ninguém vê, mas que insiste em te acompanhar onde quer que você vá? Pois é, por muito tempo a gente acredita que esse peso é quem nós somos. Acreditamos que somos o conjunto dos nossos problemas, das nossas preocupações, das nossas frustrações, como se a vida estivesse sempre à beira de desandar. E o mais curioso é que quanto mais acreditamos nisso, mais nos afastamos daquilo que realmente somos. Mas existe um momento, às vezes silencioso, às vezes provocado por um simples estalo interno, em que algo dentro de nós diz: "Peraí, deve existir outra forma de viver isso tudo." E é nesse instante que começa a verdadeira virada. Não aquela virada marcada por frases prontas, mas uma virada que nasce de dentro de um entendimento tão simples e tão profundo que muda a maneira como você olha para si mesmo e para o mundo. O ensinamento central de Eckhart Tolle aponta justamente para esse despertar. Ele nos lembra que nós não somos esse conjunto de histórias que nossa mente insiste em repetir. Não somos apenas esse personagem que batalha, que corre, que sofre, que tenta resolver tudo. Nós somos a própria vida que pulsa por trás de tudo isso. Somos a expressão consciente da existência, o mesmo princípio vital que deu origem ao universo e que continua sustentando cada respiração, cada momento, cada pequena vibração que acontece dentro e fora de nós. E quando isso começa a ser compreendido, não só intelectualmente, mas sentido, percebido, respirado, algo se transforma. A sensação de ser um ser separado, isolado, perdido no meio de desafios, começa a se dissolver, e o que surge é uma espécie de quietude poderosa, uma presença que não exige esforço, uma paz que não depende de que tudo esteja perfeito para existir. Surge a percepção de que talvez, só talvez, você nunca tenha sido esse problema ambulante que a mente descreve com tanta convicção. E é aqui que a mudança real acontece. Quando você descobre que a consciência que observa seus pensamentos não é limitada, não é frágil, não é pequena. Ela é a mesma consciência que testemunha o nascer de uma estrela, o movimento das marés, a vida brotando na Terra, e essa consciência está em você, sempre esteve. Você é isso. E quando isso é reconhecido, mesmo por alguns segundos, a vida ganha outra textura, outra cor, outra profundidade, porque você não está mais lutando contra a vida, você está lembrando que é a vida. Perceba como isso abre espaço para uma gratidão que não depende de acontecimentos externos. Não é a gratidão de "aconteceu algo bom, então estou agradecendo." É a gratidão de simplesmente existir, de sentir que há algo em você que não envelhece, não se desespera, não entra em pânico. Algo que observa, algo que sabe, algo que é maior do que qualquer desafio que você enfrenta. É uma gratidão que nasce do reconhecimento da sua própria essência. E o mais lindo disso tudo é que quando você começa a viver a partir dessa consciência, até os seus problemas se transformam. Eles continuam existindo, claro, mas deixam de ser monstros que te perseguem. Você começa a perceber que eles fazem parte do jogo da vida, mas que não definem quem você é. E essa mudança de identidade, de alguém preso na própria narrativa para alguém conectado à própria vida, muda tudo. Porque você passa a agir de um lugar muito mais lúcido, mais firme, mais presente. E é exatamente aqui, nesse ponto, que eu te convido a entrar comigo nessa jornada. Uma jornada de lembrar quem você sempre foi. Uma jornada de olhar além da história que a sua mente conta. Uma jornada de respirar fundo e reconhecer: eu sou a vida que se manifesta agora. E a partir dessa consciência, tudo começa a ganhar sentido, tudo começa a ganhar leveza, tudo começa a ganhar vida.
Deixei um link abaixo nos comentários para você conhecer um guia inspirado em Eckhart Tolle, um e-book com 30 jeitos para o silêncio interior. São 30 jeitos diferentes para você aplicar um por dia durante 30 dias e praticar a silenciar sua mente. Confira! Quando a gente começa a reconhecer que não é apenas alguém correndo atrás das próprias demandas, mas sim a consciência que o universo usa para se perceber, algo muda em um nível tão profundo que até o ritmo interno parece desacelerar. É como se o mundo ficasse mais vivo, mais nítido e ao mesmo tempo mais simples. De repente, aquilo que antes passava despercebido começa a conversar com você de um jeito silencioso e poderoso. O canto de um pássaro deixa de ser só um barulho no fundo. Vira um lembrete de que existe uma inteligência se movendo em tudo. E o mais impressionante é que essa inteligência que você observa lá fora, no movimento das nuvens, no balançar das folhas, no sopro de vento que toca o seu rosto, também está dentro de você, não separada, não distante, mas pulsando na mesma frequência, como se cada detalhe da natureza fosse um reflexo dessa presença que habita o seu próprio ser. E quando essa percepção bate, você sente uma espécie de limpeza interna, uma inocência renovada, quase como se estivesse vendo o mundo pela primeira vez, sem os rótulos, sem os julgamentos, sem aquela necessidade automática de interpretar tudo. É nesse ponto que nasce uma alegria que não depende de circunstância alguma. Não é aquela satisfação que vem quando algo dá certo. É uma alegria mais pura, mais silenciosa, mais constante. Ela vem do simples fato de perceber, de existir, de estar consciente. E essa alegria tem uma profundidade que nenhuma conquista externa consegue proporcionar. Porque é a alegria de estar alinhado com o próprio fluxo da vida, de sentir que você pertence ao que está acontecendo agora. E perceba que isso não te afasta do mundo. Pelo contrário, isso te aproxima. Você começa a enxergar beleza onde antes só via obrigação. Começa a notar que até o caminho mais simples, como ir até a padaria, atravessar a rua, pegar um ônibus, pode ser vivido com uma presença tão absoluta que tudo ganha uma nova textura. Você passa a experimentar a vida em primeira pessoa de verdade, não como alguém distraído, mas como alguém desperto, alguém que percebe que cada instante é irrepetível e que existe uma riqueza enorme escondida justamente no que é simples. Essa mudança acontece porque, ao perceber-se como consciência, você não precisa mais usar o mundo como prova de que é suficiente ou insuficiente. Você simplesmente vive, e ao viver, percebe que existe uma liberdade que sempre esteve ao seu alcance. Só que você não conseguia ver, porque estava ocupado demais tentando se encaixar em expectativas, desempenhar papéis, sustentar imagens que nem eram suas. E quando tudo isso cai, sobra apenas o que é verdadeiro. Sobra o que é essencial. Sobra você, não como personagem, mas como presença. E essa presença não precisa forçar nada, não precisa manipular o futuro, não precisa lutar contra o passado. Ela simplesmente observa. E ao observar, ilumina. Ao iluminar, dissolve. E ao dissolver, transforma. É uma transformação silenciosa, mas tão real que muda até a maneira como você respira. Você começa a respirar a vida com mais tranquilidade,
com mais abertura, com mais confiança, porque entende que existe algo maior te movendo, te guiando, te sustentando, e que você faz parte disso. E o mais bonito é que quando essa compreensão floresce, você naturalmente começa a viver com mais gentileza, mais paciência, mais sensibilidade, porque entende que cada pessoa também é essa consciência em movimento, mesmo quando está perdida, confusa, reativa. E isso desperta uma compaixão verdadeira. Não aquela compaixão que dói, mas a que compreende, a que acolhe, a que vê além da superfície. Porque você sabe, por experiência própria, que existe algo muito maior por trás de cada história humana. E é nesse clima de lucidez, simplicidade e profundidade que a vida começa a ganhar um sabor diferente. Você passa a viver como quem sabe que está participando de algo sagrado. Não no sentido religioso, mas no sentido de perceber que cada instante carrega um milagre silencioso. E quando isso é reconhecido, a vida deixa de ser apenas algo que você tenta controlar e se torna algo que você se permite sentir. Quando Eckhart Tolle usa o exemplo das águias planando, ele está apontando para algo que ultrapassa qualquer teoria espiritual, porque basta observar uma única águia no céu para perceber que existe ali uma elegância tão natural, tão espontânea, que desafia qualquer explicação lógica. Ela não está voando para impressionar, não está calculando a performance, não está tentando provar nada para ninguém. Ela simplesmente voa. E nesse simples movimento existe uma alegria que não depende de motivo algum. Uma alegria que nasce apenas do fato de ser o que ela é. E quando trazemos isso para a nossa vida, a pergunta que surge é inevitável. Em que momento deixamos de agir como essa águia? Em que momento começamos a justificar tudo, explicar tudo, calcular tudo, medir tudo? Em que instante da caminhada nos distanciamos da nossa própria natureza, como se precisássemos pedir permissão para sermos quem somos? Essa desconexão cria um peso enorme, porque nos coloca num estado de vigilância constante, como se cada passo tivesse que ser aprovado, validado, reconhecido, o que gera uma vida travada, tensa, artificial. Mas quando você começa a sentir de novo essa energia natural do ser, essa força silenciosa que Tolle descreve, você percebe que existe uma maneira muito mais leve de viver. Uma maneira em que as coisas fluem não porque você lutou, mas porque você parou de lutar contra si mesmo. E essa mudança não acontece como um acontecimento dramático. Ela acontece em pequenas percepções, naquela intuição sutil que diz, vai por aqui, naquele impulso genuíno de fazer algo porque é natural, porque é verdadeiro, porque é alinhado com o seu ser mais profundo. E essa liberdade, a liberdade de agir sem buscar recompensa, é uma das coisas mais raras no mundo moderno, porque crescemos acreditando que cada ação precisa gerar um resultado, um aplauso, um retorno imediato, como se viver fosse uma sucessão de metas penduradas numa vara invisível. Mas a consciência desperta não brinca dessa forma. Ela se move porque é da natureza dela se mover. Assim como a água corre, assim como o vento sopra, assim como o sol nasce, ela faz porque é natural. E é nessa naturalidade que mora a verdadeira alegria. Quando você age a partir desse espaço interior, algo mágico acontece. Você deixa de insistir naquilo que não te pertence. Deixa de se forçar a ocupar lugares que não têm mais nada a ver com você. Deixa de tentar provar valor, porque entende que o seu valor não vem do resultado, vem da sua presença. E essa percepção muda completamente o tom da sua vida, porque você começa a criar, trabalhar, falar,
e se relacionar a partir de uma fonte que nunca se esgota, a fonte da sua própria consciência. Observe que quando você faz algo simplesmente porque é natural fazê-lo, a ação ganha uma pureza que não existia antes. Ela deixa de ser um instrumento de aprovação e passa a ser uma expressão da sua essência. E isso gera uma paz profunda, porque você já não está mais na corrida por reconhecimento, não está mais tentando ocupar o mundo com barulho, está apenas vivendo aquilo que é seu, aquilo que nasce de dentro. E é justamente aí que a vida começa a responder de um jeito diferente. Porque quando você opera a partir da verdade, o universo se ajusta ao seu movimento. Essa alegria intrínseca, essa alegria que não precisa de testemunhas, é o reflexo mais direto da consciência desperta. É o sinal de que você está alinhado com algo maior do que os seus medos e desejos. É a prova de que, mesmo no meio da correria, existe um ponto dentro de você que permanece intacto, livre, silencioso. Esse ponto é o que você realmente é. E quando você vive a partir dele, tudo muda. Não porque o mundo fica perfeito, mas porque você passa a agir como a águia que finalmente se lembra do céu. Quando Eckhart Tolle fala sobre a alegria de ser, ele não está falando daquela emoção que aparece num dia bom e desaparece no dia seguinte. Ele está falando de algo muito mais amplo, muito mais estável, muito mais silencioso. Algo que não depende de circunstâncias, nem de conquistas, nem de elogios. Algo que permanece mesmo quando o mundo está bagunçado. Mesmo quando nada sai como você imaginou. Mesmo quando as coisas parecem caminhar na direção contrária ao que você desejava. Essa alegria é como um pano de fundo permanente, uma espécie de campo silencioso sobre o qual todas as experiências acontecem. É um espaço interno que não se agita com facilidade, que não se desespera diante dos imprevistos, que não se perde quando o externo tenta te puxar para algum drama. E o mais interessante é que essa alegria não se encontra lá fora. Ela emerge quando você toma consciência da própria consciência. Quando você percebe que existe algo em você que observa tudo sem se confundir com nada. Tolle chama isso de a alegria da consciência, e poucas expressões traduzem tão bem esse estado. Porque é exatamente isso. Uma alegria que nasce do simples fato de estar consciente, de perceber, de testemunhar, de existir. É como se você finalmente encontrasse o chão que estava procurando a vida toda. Só que esse chão sempre esteve aí embaixo dos seus pés, esperando você parar de correr para senti-lo. Essa alegria profunda não tem a ver com estar feliz. E é importante entender isso, porque a felicidade, do jeito que aprendemos, é frágil. Ela depende de condições externas. Depende de alguma coisa dar certo, de alguém dizer algo, de um plano funcionar, de um desejo ser atendido. É uma felicidade condicionada, instável, que aparece quando as peças se encaixam e desaparece quando alguma coisa foge do controle. E viver assim é viver à mercê do mundo, como se cada emoção fosse refém de acontecimentos. Mas a alegria de ser não funciona dessa forma. Ela não depende de nada, porque ela não nasce da mente, não nasce de circunstâncias, nasce do seu estado de presença. Nasce do momento em que você percebe que existe uma parte sua que nunca foi afetada pelos altos e baixos da vida, que nunca foi diminuída pelos erros, que nunca foi inflada pelos acertos, uma parte que simplesmente é e que permanece intacta, mesmo quando tudo ao redor muda.
E é aqui que acontece uma das maiores viradas internas, porque quando você experimenta essa alegria silenciosa pela primeira vez, mesmo que por um breve segundo, algo dentro de você reconhece que isso sim é real, que isso sim é estável, que isso sim é digno de confiança. E você começa a se perguntar como viveu tanto tempo sem perceber essa profundidade que sempre esteve disponível. Você começa a perceber que passava a vida correndo atrás de migalhas de felicidade, enquanto tinha um oceano de plenitude dentro de si o tempo inteiro. Essa compreensão muda a forma como você se relaciona com o mundo, porque você deixa de exigir que a vida te entregue sensações boas o tempo todo e começa a perceber que existe algo mais valioso do que qualquer sensação, a sua própria presença. E quando essa presença se estabiliza, até os desafios se tornam mais leves. Você não reage com desespero. Você não entra automaticamente nas histórias que a mente conta. Você não se perde em suposições. Você simplesmente observa. E ao observar, cria espaço. E dentro desse espaço surge clareza. E dentro dessa clareza surge paz. E essa paz, essa sensação contínua de plenitude, é a verdadeira felicidade de que Tolle fala. Uma felicidade que não está amarrada a condições, que não precisa de permissão para existir, que não depende de ninguém te tratar bem, de algo acontecer do jeito que você queria, de tudo estar funcionando perfeitamente. É uma felicidade interior, silenciosa, independente. Uma felicidade que nasce do reconhecimento de quem você realmente é. E quando essa alegria se torna o seu ponto de partida, a vida inteira muda de sabor, muda de ritmo, muda de cor. Quando Tolle diz que precisamos ser a presença mais do que a pessoa, ele está tocando num ponto essencial da jornada interior, porque a pessoa, do jeito que costumamos entendê-la, é feita de pensamentos repetidos, lembranças antigas, expectativas herdadas, papéis que fomos assumindo ao longo da vida. É como uma coleção de histórias que montamos para nos explicar ao mundo. Mas nada disso é quem realmente somos. São apenas camadas, rótulos, identidades provisórias que mudam conforme as circunstâncias mudam. A presença, por outro lado, é aquilo que observa tudo isso sem se confundir com nada. É o espaço silencioso onde os pensamentos aparecem e desaparecem. É a consciência que testemunha o movimento da mente sem ser arrastada por ele. É o eu mais profundo, aquele que não muda com o tempo, que não depende de aprovação, que não se sustenta em lembranças, que não precisa de justificativas. É o que você realmente é quando todo o barulho interno se aquieta, nem que seja por alguns instantes. E como Tolle diz nos retiros, é totalmente natural que a mente volte a se agitar. É natural que surjam pensamentos, impulsos, distrações, porque crescemos alimentando esse eu pessoal a vida inteira. Crescemos acreditando que somos a voz interna que fala sem parar. E quando começamos a questionar isso, a mente se defende, tenta recuperar o controle. E uma das maneiras mais eficientes que ela usa hoje é justamente através dos estímulos modernos, notificações, mensagens, redes sociais, e-mails, alertas, vibrações, notícias intermináveis. Esses estímulos são como pequenos ganchos, cada um deles puxando você de volta para a mente condicionada, para o personagem, para a correria, para o automático. E eles fazem isso com tanta sutileza que você nem percebe que está sendo arrastado.
Você pega o celular só para conferir uma coisa e quando vê, já está rodando o feed sem nem lembrar por quê. Já está comparando a sua vida com a dos outros. Já está alimentando exatamente aquilo que te desconecta da sua presença. A sensação de insuficiência, urgência, dúvida, ansiedade. Por isso, Tolle insiste tanto na importância de cultivar o silêncio. Não apenas o silêncio externo, mas aquele silêncio interno que surge quando você decide não se distrair da própria consciência. Esse silêncio não é vazio, não é ausência de vida. É justamente o contrário. É o espaço onde você consegue finalmente sentir o que é real. É onde a mente perde força, onde o ego não consegue ditar as regras, onde a presença começa a se estabilizar como seu estado natural. E quanto mais você pratica isso, mesmo em pequenas doses, mais perceptível fica a diferença entre estar na presença e estar no personagem. Quando está na presença, tudo se torna mais nítido, mais verdadeiro. Até os sons do ambiente parecem diferentes. Seu corpo relaxa, sua respiração aprofunda, as reações diminuem. Você fica menos suscetível ao drama, à impulsividade, à necessidade de resposta imediata. Você começa a perceber que existe um intervalo entre o estímulo e a ação, e que esse intervalo é a porta de entrada para o seu ser. É nesse espaço que você deixa de ser governado pela mente, porque ali, no silêncio, você vê que não precisa atender a cada impulso, não precisa justificar nada, não precisa se explicar ao mundo inteiro. Você apenas observa, e ao observar, o poder da distração perde força. Aquilo que antes te capturava com facilidade se torna só um impulso percebido. E quando é percebido, você já não está mais preso, porque quem observa é maior que aquilo que é observado. Quem observa é o seu verdadeiro eu. E é nessa estabilidade crescente que o ser se revela, não como algo distante, místico, inacessível, mas como o que sempre esteve aí dentro de você, esperando que a mente finalmente desgrudasse um pouco para que pudesse emergir. Quando isso acontece, você começa a viver de um lugar completamente diferente, mais lúcido, mais calmo, mais inteiro. Não por esforço, mas por reconhecimento, porque você deixou de viver como a pessoa que o mundo moldou e começou a viver como a presença que você sempre foi. Quando Eckhart Tolle associa esse estado de presença ao Zen Mind, Beginner's Mind, ele está nos lembrando de algo que geralmente esquecemos no caminho espiritual, porque para muita gente, evolução significa acumular conceitos, decorar frases bonitas, colecionar leituras, repetir ideias, como se o despertar fosse uma espécie de currículo. Mas a mente do principiante não é isso. Ela não se sustenta na bagagem que você carrega. Ela se sustenta justamente no espaço que você é capaz de abrir. A mente do principiante é aquela que olha para a vida como se estivesse vendo tudo pela primeira vez, sem pré-julgamentos, sem conclusões prontas, sem o peso das experiências antigas, ditando o que você deve sentir agora. É uma mente fresca, viva, curiosa, que não precisa se apoiar em teorias porque está totalmente conectada à percepção direta. E essa percepção direta, quando limpa, é a porta de entrada para uma vida mais leve, mais verdadeira, mais espontânea. E o mais bonito é que você não precisa abandonar sua história para acessar essa mente. Não precisa fingir que não sabe nada. Não precisa apagar o que viveu. Você apenas deixa de usar o passado como lente obrigatória, porque se cada instante é único,
não faz sentido enxergá-lo com filtros de um tempo que já não existe. É isso que Eckhart Tolle quer dizer quando fala sobre esvaziar-se do excesso de conceitos. Não é jogar conhecimento fora, é deixar que ele ocupe o lugar certo, sem bloquear a sua capacidade de sentir o agora. Esse vazio consciente, que muita gente teme, na verdade é uma plenitude imensa. Porque é desse espaço que nasce a verdadeira sabedoria, não a sabedoria da mente, mas a sabedoria do ser, aquela que não se explica com palavras, mas que se revela na forma como você age, fala, percebe e responde à vida. É uma sabedoria que não depende de esforço, porque não vem do pensamento. Ela vem da quietude. E essa quietude tem uma linguagem própria, silenciosa, profunda e certeira. Tolle diz que é essa quietude que fala que se manifesta durante seus ensinamentos. Porque quando a mente se aquieta, você cria espaço para ouvir algo que não é pensamento repetido, algo que não está condicionado, algo que não é automático. É como se, por um instante, você se conectasse a uma fonte maior que o seu intelecto. Uma fonte que sempre existiu, mas que só pode ser percebida quando o barulho interno diminui. E quando essa fonte começa a se expressar, o que surge tem uma autenticidade que nenhuma técnica produz. E talvez você já tenha sentido isso em momentos simples, quando está sozinho em silêncio e, de repente, uma clareza aparece sem que você tenha pensado nela. Quando algo dentro de você sabe exatamente o que fazer, mesmo que a mente ainda esteja cheia de dúvidas. Quando uma intuição forte surge sem pedir permissão. Quando você percebe que a resposta estava ali o tempo todo, mas você estava ocupado demais pensando para ouvi-la. Essa é a quietude que fala. Essa é a presença se impondo com suavidade. Viver com essa mente do principiante não significa se tornar ingênuo. Pelo contrário, significa viver com mais lucidez, porque você se liberta do peso das interpretações antigas, do hábito de rotular tudo, da necessidade de controlar cada detalhe, e passa a olhar para o mundo com olhos mais limpos, mais atentos, mais sensíveis. A vida volta a ser descoberta e não repetição. Ela volta a ser movimento e não memória. E é nesse frescor que você descobre uma liberdade que nenhuma teoria consegue oferecer. E quando você se mantém nesse estado, mesmo que por alguns momentos ao longo do dia, o mundo muda de textura. As experiências mudam de profundidade. Você começa a sentir uma calma que não depende de entender tudo, porque começa a perceber que não precisa entender para viver. Precisa apenas estar presente. E nessa presença, o essencial se revela, o supérfluo cai, e o que sobra é exatamente aquilo que você estava procurando quando começou sua jornada espiritual. Uma sensação de estar inteiro, desperto, conectado, vivo. No fim das contas, Tolle deixa algo muito claro. Se tentarmos ouvir esses ensinamentos apenas com a mente, tudo fica estranho, distante, quase sem sentido, porque a mente funciona como um filtro estreito, um corredor apertado tentando interpretar algo que não cabe ali. Ela quer lógica, quer estrutura, quer explicação. Mas o despertar não nasce desse tipo de compreensão. O despertar nasce quando você permite que o ensinamento atravesse esse filtro e toque diretamente o seu ser. Nasce quando você não tenta decifrar, mas sente. Quando você não discute, mas percebe. Quando você não analisa, mas simplesmente está. E é por isso que muita gente rejeita esse tipo de mensagem, não porque seja complexa demais, mas porque tenta entendê-la com a ferramenta errada. É como tentar ouvir uma música olhando para a partitura sem tocar nenhuma nota. Falta experiência, falta vibração, falta presença.
E Tolle sabe disso tão bem que chega a ironizar o crítico da Time Magazine, que chamou Uma Nova Terra de Mumbo Jumbo. Ele não diz isso como ataque, mas como constatação. Para quem vive preso à mente linear, tudo o que foge da lógica rígida parece absurdo. Mas a linguagem do silêncio não é para ser explicada, é para ser vivida. Ela não nasce das palavras, mas do espaço entre elas. Nasce daquilo que você sente quando deixa de se identificar com o personagem e começa a perceber quem está ouvindo nesse exato momento. Nasce quando você percebe que há algo em você que não julga, que não comenta, que não reage, algo que apenas observa. E esse observador silencioso é a sua verdadeira essência, é a consciência pura, é o próprio campo onde tudo acontece. Quando você acessa esse espaço, nem que seja por alguns segundos, tudo muda, porque a percepção deixa de vir do ego e passa a vir do ser. E é nesse momento que surge uma compreensão que não se explica, apenas se reconhece. Você percebe que não precisa entender o despertar para despertar. Você só precisa estar presente, só precisa permitir, só precisa parar de tentar controlar cada detalhe da experiência. E quando isso acontece, não há mais você escutando, há apenas a vida escutando a si mesma. Esse ponto é tão profundo que, quando realmente tocado, traz uma espécie de paz que não tem nome. Uma paz que não se parece com descanso, mas com clareza, com lucidez, com a sensação de finalmente voltar para casa depois de uma vida inteira distraído. É a paz de saber que você não é o turbilhão de pensamentos, nem o acúmulo de memórias, nem os rótulos que o mundo colocou em você. Você é o espaço onde tudo isso aparece e desaparece. Você é o pano de fundo silencioso que permanece. E quando essa consciência se instala, mesmo que de forma suave, gradual, você começa a viver de um jeito completamente diferente. Não porque sua vida ficou perfeita, mas porque você deixou de ser refém da mente, deixou de ser a pessoa que reage automaticamente, deixou de ser o personagem que acredita em cada pensamento que surge. Você se torna alguém que observa, alguém que respira antes de responder, alguém que sente antes de julgar, alguém que vive a partir da presença, não da confusão. E a beleza disso é que você não precisa se forçar, não precisa fingir um estado espiritual, não precisa adotar uma postura artificial, basta perceber. Porque o despertar não é algo que você constrói, é algo que você reconhece. Ele já está aí, dentro de você, esperando o silêncio certo para revelar o que sempre foi. E quando ele se revela, o entendimento profundo nasce sem esforço. Você nunca esteve separado da vida. Você sempre foi a própria vida se experienciando, se descobrindo, se olhando através de você. E é por isso que, no final, não existe você aprendendo. Existe apenas a vida aprendendo através de você. Não existe você ouvindo. Existe a vida ouvindo a si mesma. E quando esse reconhecimento floresce dentro do seu ser, tudo aquilo que antes parecia complicado se torna simples. Tudo aquilo que parecia distante se aproxima. Tudo aquilo que parecia impossível se torna natural, porque você finalmente entende, não com a mente, mas com a alma, que a consciência que você busca é exatamente aquela que está escutando essas palavras agora.